A pedido do técnico Vitor Pereira, Flamengo decide futuro de Everton Cebolinha e diz não ao Botafogo. Zagueiro Léo Pereira tem lesão grave constatada e pode desfalcar o time até mesmo na Recopa Sul-Americana. Deu ruim para o goleiro Agustin Rossi e maior ídolo da história do clube, Zico, detonou dirigentes do Mengão. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81 nessas redes. Vem com a gente, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, diretamente do Marrocos. E amanhã a gente encerra a nossa participação no Mundial de Clubes, se possível com o terceiro lugar, né, Mauro Santana? É verdade. Aliás, né, a única possibilidade que eu considero nessa partida, até para o Flamengo tentar amenizar um pouco a dor do torcedor rubro-negro, até porque o vexame seria ainda maior. É Imagina terminar como o último colocado do Mundial de Clubes, né? Não seria o último colocado, porque são 7 equipes, mas nessa fase de semifinal, perder inclusive a disputa para o terceiro lugar. Mas eu estou confiante que pelo menos jogadores darão uma resposta ao torcedor, até já visando a Recopa Sul-Americana. Até mesmo para a gente encerrar de cabeça erguida, né? Já que não foi possível chegar à final contra o Real Madrid, quem fez a sua parte foi o Al Hilal, que eliminou o Flamengo, mas nós estamos aqui, vamos terminar o trabalho, a gente está aqui, o Flamengo também está, e a gente não pulou do barco, a gente não abandonou o barco, estamos aqui realizando o nosso trabalho. Não era como a gente imaginava, né? A gente não vai realizar esse sonho de ver o Flamengo campeão do mundo em loco, mas a vida é feita de recomeços, né, ô Mauro Santana? É muito importante isso também, a gente dar a volta por cima, dar essa resposta para o torcedor. A gente quer logo que o Flamengo evolua dentro de campo e comece a conquistar os títulos da temporada. Bom, a gente trouxe a informação da lesão do zagueiro Léo Pereira, que é titular, né, do time do Flamengo. E parece, Mauro, que a lesão foi uma lesão grave, hein? Exatamente, estiramento na parte posterior da coxa direita, quando ele fez um esforço para rechaçar uma bola pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo. Logo em seguida, quando ele levantou, ele já levantou com a mão na parte posterior da coxa e fez sinal para o banco de reservas. Ainda permaneceu, porque já estávamos caminhando para o intervalo da partida, mas a verdade é que logo depois, né, que baixou um pouco o calor do jogo, o atleta teve aí a lesão constatada e, lamentavelmente, estiramento é sempre complicado. É verdade. Por mais simples que seja, um estiramento vai levar, no mínimo, aí uns 40 dias entre a recuperação, né, e o retorno do jogador, até porque ele precisa ficar um período sem atividade física, porque senão você corre o risco, né, de forçar ainda mais e aumentar o estiramento. Então, justamente por conta disso, o atleta que vai ter que ficar de molho e depois ter que passar por um trabalho de recondicionamento muscular, lamentavelmente ele está fora da Recopa. Porque os jogos da Recopa 21 e 28 de fevereiro, né? 21 no Equador, 28 no Maracanã, já está aí em cima, não vai ter nem tempo para essa recuperação. Lamentavelmente o Léo Pereira vinha atravessando uma boa fase, né? Terminou a temporada passada no time titular, jogando muito, iniciou também jogando bem e agora vai abrir espaço aí para o zagueiro Fabrício Bruno, né? Que deve ser o titular amanhã contra o Al Ahly do Egito. Menos mal, né? Porque o Fabrício Bruno já vem jogando bem desde o ano passado. Então o Flamengo não perde tanto. De qualquer forma, é uma opção a menos na zaga diária. É verdade. E vamos ter também uma outra alteração na equipe, já que o Gerson recebeu cartão vermelho na derrota por 3-2 para o Al Hilal. Então o Vitor Pereira vai ter que colocar aí um outro jogador no lugar do Gerson. O Felipe Luiz já era tido como reserva, né? E aí o Ayrton Lucas, que para mim foi o melhor em campo da partida contra o Al Hilal, correu o campo todo, a disposição incrível, tá voando o Ayrton Lucas e dificilmente perderá a condição de titular para o Davi Luiz, mesmo com toda a inteligência, toda a técnica do Davi Luiz, do Felipe Luiz, porque ele realmente está aí demonstrando um bom futebol nas atuações com a camisa do Flamengo. Ô Mauro Santana, que história é essa que deu ruim para o goleiro Rossi? Todo mundo sabe que o Flamengo assinou um pré-contrato de trabalho com o Rossi
a partir de julho. Início de julho, ele se apresenta ao Flamengo como reforço da temporada 2023. Ele estava no Boca Juniors, o Boca Juniors negociou ele com o Al Nassr, clube dos Emirados Árabes, do Cristiano Ronaldo, da Arábia Saudita e também do Talisca. Exatamente. Né? Mas deu ruim para ele lá, né, Mauro? Até porque, segundo as informações da imprensa local, ele teria se apresentado acima do peso. A gente sabe até acompanhando, né? Porque ele é, vamos dizer assim, não por direito, mas já de fato o jogador do Flamengo tem um pré-contrato já válido e publicado, mas o jogador, ele não teve boas atuações, se eu não me engano foram 5 gols em 2 jogos. Sim. E dessa forma ele acabou amargando o banco de reservas. Ele foi contratado de uma maneira emergencial, se eu não me engano, para o lugar do Ospina, que sofreu uma lesão complicada. O Ospina tá lesionado. E vai ficar aí um período de molho. Ele conseguiu a façanha de perder a vaga para o jogador do Sub-20. Rapaz, eles chamaram o goleiro do Sub-20. É verdade, ele perdeu a vaga para um goleiro da base. Essa informação foi do jornalista Vene Casagrande do SBT, e na informação do Vene, alguns brasileiros que moram lá, né, falaram o seguinte: como é que o Flamengo contratou um goleiro desse? Parece um ex-jogador em atividade, porque ele chegou um pouquinho acima do peso. Mas isso aí tem uma explicação. Ele não vinha sendo utilizado. Sim. Até por uma determinação da diretoria, determinação do Riquelme, porque ele não quis renovar o contrato, e aí de pirraça a diretoria alijou o jogador. Ele chegou a treinar à parte, né? Foi utilizado até mesmo, se eu não me engano, em 2 jogos do Boca Juniors, após a representação dos jogadores, depois da Copa do Mundo do Catar, mas ele já vinha de um período ocioso. E se para um jogador de linha já é difícil, você depois de um certo tempo retornar, imagina para um goleiro que depende fundamentalmente de ritmo. Voltou completamente sem ritmo, fora do peso ideal, e o resultado é esse. Parece que os caras estão decepcionados, né? Porque pagaram aí $1,5 milhão de dólares. A gente torce para que ele comece a jogar, né? Porque já pensou pegar um goleiro parado esse tempo todo? Aí realmente, até ele entrar no mesmo ritmo que o restante dos atletas no Brasil, estaremos na metade da temporada. Aí realmente vai ficar para trás. Então a gente torce aí para que o Rossi dê a volta por cima aí, mas por enquanto deu ruim para ele lá no clube do Cristiano Ronaldo. Ô Mauro Santana, teve uma situação aí do Everton Cebolinha, né? Porque o Botafogo estava querendo contratar o atacante do Mengão, não é de hoje. Tentou contratar quando ele ainda estava no Benfica. Isso. O Flamengo ganhou a disputa, trouxe o Everton Cebolinha por quase 100 milhões, né, de reais. Exatamente. Nessa negociação aí. Negócio de 14 milhões de euros. O Flamengo já namorava o Everton Cebolinha há um tempo, desde quando o Jorge Jesus era treinador do Benfica. O Flamengo conseguiu contratar o Cebolinha. Por enquanto, não disse a que veio, né, ainda não conseguiu realizar boas partidas com a camisa do clube. Porém, o John Textor, ele entrou em contato com o Landim. O Landim está aqui no Marrocos, acompanhando a delegação rubro-negra, né, nesse Mundial. E aí, a pedido, né, do técnico Vitor Pereira, o Landim disse não ao Botafogo. A proposta chegaria a 80 milhões de reais. É isso, Mauro Santana? Exatamente. Agora, pelo que eu pude apurar com colegas que acompanham o Botafogo, o John Textor não se deu por vencido. Não. Vai aguardar o retorno da delegação rubro-negra após a disputa do Mundial de Clubes e vai tentar uma reunião com o Landim para tentar convencer o dirigente a negociar o Everton Cebolinha. A gente sabe que ele é insistente, né? Sim. A situação recente do João Gomes mostrou isso. Ele foi até o Ninho do Urubu para tentar convencer o jogador a desistir de ir para o Wolverhampton e assinar com o Lyon. É verdade, mas mesmo à distância, aqui no Marrocos, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, bateu o martelo e definiu o futuro do Cebolinha. Vai continuar a permanência do Cebolinha aí a pedido do técnico Vitor Pereira, que deve começar a mudar a equipe agora aos poucos e começar a atuar com pontas, né? O Everton Cebolinha de um lado, e aí o outro ponta que ele está pedindo para o departamento de futebol, porque o Marinho, ele não gosta muito do futebol do Marinho. Não agradou, essa é a verdade. O Marinho já trabalhou com diversos treinadores aí do Flamengo, com Dorival, com Paulo Souza. A verdade é que não conseguiu aí agradar, né, a nação rubro-negra, o Marinho. Não somente, né, por isso, mas isso é público e notório, o Flamengo procura um atacante pela direita. É verdade. É o que já deixa claro que o Marinho
hoje não é opção para a comissão técnica. É verdade. Então, depois do Mundial, muita coisa pode acontecer. Se chegar a proposta, o Flamengo não vai dificultar uma saída do Marinho, mas o Cebolinha é diferente. O Cebolinha, o Vitor Pereira quer contar com ele, porque acompanha a carreira do atleta desde a passagem dele pelo Grêmio, acompanhou alguns jogos dele no Benfica e acha que o atleta vai dar a volta por cima. Mauro, ninguém desaprende a jogar bola, né? Isso é verdade. Agora, que ele já está há muito tempo se apresentando naquele futebol do Grêmio, isso há muito tempo. Ele que foi contratado Tá devendo. por algo em torno de 100 milhões de euros, de reais, perdão, em 2020, se eu não me engano, em agosto de 2020, ele foi contratado a pedido do técnico Jorge Jesus para o Benfica, e já no Benfica ele já não havia apresentado um bom futebol, né? Logo depois da saída do Jorge Jesus, ele teve mais oportunidades e tal, até teve um pouco mais de rodagem, mas sem dar nem lampejos daquele jogador do Grêmio que, inclusive, cujas atuações o levaram para a seleção brasileira. Ô, Mauro Santana, não foi só o Galvão Bueno que detonou a diretoria do Flamengo, não. Hoje teve aqui a pelada do Zico, né? Onde o Flamengo realizou os treinamentos. Pelada não. Legends Games. Games. Desculpa aí, FIFA. É um evento organizado pela FIFA, né? Dos craques do passado, tanto da seleção do Marrocos, né? Isso. Os jogadores que passaram pela seleção do Marrocos. Seleção do Marrocos contra o resto do mundo, filho. E no resto do mundo tinha Zico, Sávio, o Anjo Louro da Gávea, goleiro Júlio César. Isso. Yorka F. Rapaz. Teve mais algum nome aí que você lembra aí? Cara, teve mais jogadores aí. Teve, né? Isso, inclusive jogadores do próprio Marrocos, ex-jogadores, né, que fizeram história no futebol marroquino em Copas do Mundo. É verdade. Eu tava acompanhando as redes sociais, eu vi que o Michael postou uma foto com o Zico. Rapaz, o Michael, hein? Olha, eu vou torcer muito pro Al Hilal ser campeão do mundo. E com o gol do Michael. Gol do Michael, gol do Cuejá também. Aliás, o Cuejá deu uma declaração aí pro GE, Globoesporte.com, e disse o seguinte: eu tô feliz de estar na final do Mundial, mas estou com o coração triste, porque era o sonho do Flamengo conquistar esse título, e ele disse que 2019 foi o Flamengo, 2022 agora são eles que estão na final, mas que ele vai torcer muito pro Flamengo voltar ao Mundial e conquistar o mundo de novo. E mais, hein? Forte essa declaração do Cuejá, hein? Pelo que eu pude. E é um jogador que ele sempre foi identificado com o Flamengo, e inclusive tem um carinho de boa parte da torcida. Vários torcedores pediram sua contratação para o lugar do João Gomes. E até falando sobre isso, eu tenho apurado, podemos ter uma novidade depois do Mundial com relação ao Cuejá. Sim, vários clubes brasileiros querem a contratação do jogador. Inclusive, eu perguntei ao Cuejá na Zona Mista, eu falei: Cuejá, a galera aí tá fazendo campanha aí pra tua contratação pro lugar do João Gomes depois dessa vitória nos pênaltis, né, de vocês aí contra o Wydad Casablanca. Aí ele desconversou, falou que tem um carinho incrível pela torcida do Flamengo. Porém, Mauro Santana, ele disse que está muito adaptado ao mundo árabe, né? Ele, toda a família, enfim. Acho que a mulher dele não quer que ele volte ao Brasil, não. Por vários motivos. Bom, vamos mudar aqui de assunto. A gente estava falando do Zico, e aí o Zico detonou, rapaz, a diretoria e diz o seguinte: brincaram na hora errada. A torcida pode brincar. Os profissionais, alguns membros da diretoria, não. Quem está pagando essa conta agora são os torcedores. O Zico detonou aí a atitude. Isso aí foi em alusão ao Marcos Braz após a final da Libertadores, né? Que ele puxou o grito no vestiário lá em Guayaquil, nós estávamos lá. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Alguns jogadores cantaram também, mas o Marcos Braz que começou aí com esse cântico, zoando, né, o Real Madrid. Não se pode zoar antes da hora. Cuidado, galera. Vamos frear aí essa empolgação. Aliás, o Flamengo de 81 foi um grande exemplo disso. Né? Foi o contrário. Os ingleses desdenharam o Flamengo. Quem é Flamengo? Vem da onde? Caladinho. Quem é Flamengo? Nós vamos decidir o jogo no primeiro tempo. Quando chegou aqui foi o contrário, né, no Japão. Exatamente. Né? O Flamengo decidiu no primeiro tempo. Ou seja, o Flamengo respondeu dentro de campo. É verdade. Então, que sirva aí de lição. E o Zico tá sempre certo, né, Mauro Santana? Outra coisa também que o Zico falou e que me chamou muito a atenção. É isso que eu vou falar agora. Contra o Al Hilal, o Flamengo não foi o Flamengo dentro de campo. Muito forte. E muitos problemas fizeram com que isso acontecesse. Aspas para o que disse o Zico: eu não vi o Flamengo feliz, alegre, com aquela gana e espírito que a gente está acostumado a ver. Ô Mauro, eu não vejo esse Flamengo há muito tempo. É verdade.
Tem tempo que a gente não vê esse Flamengo feliz, com gana, né? Por quê? Se a gente for pegar aí a final da Copa do Brasil, a gente conquistou nos pênaltis, né? Sim. Foi assim, ó, no sufoco. O Flamengo não jogou uma grande final, né, para detonar aí o Corinthians e levantar a taça de maneira mais tranquila. Muita gente precisou tomar um remedinho aí, porque aquela disputa de pênalti foi brabo, né? Os jogadores do Flamengo perdendo os pênaltis e a gente torcendo, depois empatou, aí viramos com o pênalti do Rodinei. E a final da Libertadores da América também... Foi protocolar. Um detalhe, mudou tudo. Aquela expulsão, né, do jogador do Atlético Paranaense na entrada. O Flamengo jogou pro gasto. Sim. Jogou pra vencer por 1 a 0. Mas não foi aquele futebol feliz, não foi isso. alegre, aquela gana. Mas mesmo assim, eu até entendi o que o Zico quis dizer. Sim. Mesmo na final da Copa do Brasil, diante do Corinthians, e na final da Libertadores, diante do Atlético Paranaense, que a gente não pode dizer que os caras não correram. Sim. Os jogadores correram, os jogadores entraram em todas as divididas, os caras foram atrás. Mas eu entendi o que o Zico falou. Por se tratar de um Mundial em que ele conquistou, porra, a gente era pra ter visto um Flamengo diferente dentro de campo, Mauro. Igual um faminto num prato de comida. É um Mundial de clubes, amigo. Com certeza. Não é entrar... aqui. O que ele quis dizer é que ele não viu a vibração de um time sim. que quer conquistar o Mundial. Ou seja, ele tá novamente certo. O Flamengo não foi Flamengo, não é isso? Isso é muito forte. Muito cara. forte. Muito forte. Uma declaração de quem conhece e de quem viveu, né, Mauro Santana? Porque independentemente, que eu sempre falo daquele time de 81, é por isso que eu digo sempre, não se pode comparar o time de 81 com o outro. Você vai comparar o time de 81 com o Santos de Pelé, Botafogo de Garrincha, o Barcelona de Cruyff. É porque nesse naipe. E às vezes eu participo de alguns podcasts e tenho que responder essa pergunta, né? Qual a melhor geração? A de 80 ou a de 2019 em diante? Eu falo assim, existe uma pequena diferença, que na década de 80 tinha um cara extraterrestre, que era o Zico. E outra coisa, aquele time era extremamente técnico, eram craques do goleiro até o ponto esquerda, mas os caras não tinham medo de sujar o calção, não. E você quer fazer uma comparação legal? Eu não gosto de comparar épocas, porque é diferente, né? O futebol era diferente. O recorte é diferente. O recorte é diferente, mas quer pegar um exemplo legal? Qual jogador desse elenco do Flamengo hoje seria titular naquele? Aí a gente já pode começar a conversar, entendeu? Porque você pega Leandro, só jogou no Flamengo, Júnior voando, um meio campo com Adílio, Andrade, é brincadeira, né, Mauro? Com certeza. Pô, é brincadeira. É difícil. Mas eu concordo contigo no sentido de que o Zico era o jogador que fazia diferença. Sim. Hoje nenhum time do mundo tem o Zico, né? O Zico foi único, né? Lógico que a gente vai respeitar os outros jogadores. Sim, o Gabigol, claro, por exemplo, claro. é o grande ídolo do século XXI. Em termos de números, para mim é o segundo maior ídolo da história do clube. Mas eu acho que ídolo não se faz só por estatística. Sim. Eu acho que por isso aquela geração de 81 é inigualável. Mas hoje também você vê o Gabigol, ele tem a cara do Flamengo. Tem. Ele encarna o espírito, ele tem uma identificação gigantesca com a torcida e tem muitos títulos e decidiu muitos títulos. Então aí você vê como é que o cara é ídolo. Mauro, grande abraço pra você, saudações. Amanhã a gente vai pra esse jogo aí do 3º lugar. E cabeça erguida. Vamos com cabeça erguida, orgulho de ser rubro-negro e vamos conquistar aí os outros títulos, porque o ano tá só começando. Grande abraço, saudações. Isso aqui é Flamengo. Valeu!